Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 21 de julho de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre o uso das redes sociais como forma de campanha eleitoral. Vamos falar também sobre o 27º curso de Estudos e Estratégia promovido pela ADESG. Mas antes de começar os assuntos desse programa, você confere as manchetes do Diário Regional de hoje. Motorista que atropelou mãe e filha na Avenida JK diz ter ficado desesperado. Aplicativo visa facilitar acesso a horários de coleta de lixo. Estacionamento irregular de veículos já gerou mais de 8.000 multas somente neste ano. Igreja é arrombada por homem armado com barra de ferro. Michel Temer promete mudanças na Previdência até o fim deste ano. Leia ainda no Classe Tudo, imóveis para compra e venda, tabelionatos e passatempos. Você também pode participar do Diário Regional, mandando fotos, sugestões, informações e denúncias para o WhatsApp. O número é 98892-4920. Sua mensagem pode ser publicada na coluna Você no Diário Regional. E participe também da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebats@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. Tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Hoje, como debatedor, a gente recebe o professor Erickson Aragão. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Esteca. Bom dia, os convidados. E bom dia você, telespectador. Lembrando que hoje o site do Diário Regional chega a 10.000 curtidas, dependendo de você. Vamos lá, curta a página e veja as melhores notícias de Juiz de Fora através do site Diário Regional. E como debatedor, recebemos também o professor Edson Steca. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, professor Erickson. Bom dia, amigos da mesa. Bom dia, meu povo de Juiz de Fora. Estava observando na manchete do jornal Diário Regional sobre a arrecadação de multas no município de Juiz de Fora. É muito fácil, realmente, instalar um radar para capturar carros em condições ilegais, em alta velocidade e tudo mais. Só que eu gostaria que o poder público voltasse a atenção para a instalação do olho vivo, aquele que se coloca nas esquinas, que protege mais as famílias, os transeuntes, os comerciantes. Ah, não, mas isso é muito caro, porque isso não arrecada. É por isso, a proteção ao cidadão comum não arrecada, não vai para os cofres do município. Mas eu gostaria de chamar a atenção para isso. É um trabalho muito importante para a nossa cidade. Bom dia a todos. Como convidados de hoje, nós recebemos o advogado e consultor em Direito Eleitoral, Dr. Rodrigo Esteves. Bom dia. Muito bom dia a todos. É um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui de novo para tentar contribuir para o esclarecimento das novas questões eleitorais aí que vão reger eleições agora de 2016. Recebemos também o delegado da ADESG, Coronel Carlos Alfredo Silva de Queiroz. Bom dia. Bom dia a todos. É uma grande satisfação, mais uma vez, estarmos aqui na TVE para falar um pouco dessa nossa instituição, que aqui em Juiz de Fora já passa de 40 anos, chegando a 47 anos, prestando grandes serviços à cultura da nossa cidade. Bom dia a todos, mais uma vez. E a campanha eleitoral deste ano começa oficialmente no dia 16 de agosto, mas alguns pré-candidatos já podem se apresentar aos eleitores, o que faz com que as redes sociais se tornem uma importante ferramenta. Porém, nem tudo é permitido segundo a legislação eleitoral. E hoje aqui na mesa de debates você vai entender o que pode e o que não pode ser feito durante esse período. Para isso nós temos aqui o Rodrigo Esteves. Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui na mesa de debates. Para a gente começar a nossa conversa, queria que o senhor explicasse de maneira breve, né, como que essa lei, de que forma a lei eleitoral ela regulamenta a campanha na internet. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que separar duas questões que são importantes para a gente compreender esse fenômeno que está ocorrendo agora. É que houve uma alteração da legislação eleitoral para as próximas eleições, em que houve a permissão de atos de pré-campanha eleitoral. Isso é importante que a gente tenha isso claro. Antes, ou seja, nas eleições passadas, os candidatos registravam as suas candidaturas até a data de 5 de julho. Somente a partir de então é que esses candidatos poderiam fazer propaganda eleitoral, nos mais variados meios de propaganda eleitoral. Com a nova regra,
houve um encurtamento do período oficial de propaganda eleitoral. Ou seja, a partir dessas eleições de 2016, os candidatos vão registrar suas candidaturas até 15 de agosto. Então, portanto, como você mencionou, somente a partir do dia 16 de agosto é que eles podem oficialmente fazer campanha eleitoral. E fazer campanha eleitoral por diversas formas: rádio, televisão, distribuição de panfletos e também na internet. Então, a gente tem que falar duas coisas. Primeiro, o que é possível fazer em termos de campanha eleitoral na internet e o que é possível fazer em termos de campanha eleitoral antes de 16 de agosto. É isso que a gente tem que tentar esclarecer para o telespectador. Pois bem, na campanha em si, na internet, as pessoas, os candidatos registrados, eles podem fazer campanha de uma maneira bem ampla. Eles podem ter sites, eles podem ter blogs, páginas nas redes sociais, eles podem enviar mensagens para os seus eleitores que estejam previamente cadastrados. O que eles não podem fazer na campanha eleitoral via internet? Duas questões muito importantes. Eles não podem fazer campanha eleitoral paga, mediante remuneração, e não podem fazer campanha eleitoral com ofensa e com inverdades. Estes são os limites que devem ser observados por todos os candidatos, ou seja, atuar dentro da base de verdade, falar a verdade sobre os seus adversários, sobre a sua própria campanha, e não valer-se de elementos de ofensa para denegrir a imagem de outrem. Esse é o aspecto geral. Com relação à pré-campanha, aí que nós temos que ver. Com licença, o grande problema aqui dizer inverdades, não existe uma punição para isso. Se houvesse, já tinha muita gente no fogo do inferno. Não tem. Todo mundo mente na campanha eleitoral. Não tem nenhum candidato que eu conheça, que tenha conhecido, que tenha dito a verdade. É lógico que as coisas, o panorama muda, ou as coisas mudam depois das eleições. Porque não chegou a verba que ele esperava, porque as promessas não são mais cumpridas, mas eu quero ver como é que vai se punir aquele que mentir. Essa é uma questão importante, foi bom você ter colocado, porque talvez eu tenha me expressado de uma maneira equivocada. Quando a gente estabelece a verdade como critério de campanha pelas redes sociais, na internet, ou até mesmo pela distribuição de panfletos, eu estou assim, me vinculando exclusivamente com a questão da ofensa na prática da campanha. Mas eu só coloco uma questão extremamente relevante, que é como que o direito poderia reagir com esse descompromisso eventual entre aquilo que é prometido e aquilo que vem a ser realizado depois. Quer dizer, o Brasil, inclusive, tem vivenciado momentos muito difíceis em função disso, né? No cenário nacional. Isso é algo que precisa ser pensado e talvez uma reforma política seja o caminho para tentar solucionar isso. Mas, assim, o critério que o Judiciário tem utilizado para punir quem faz campanha difamatória nas redes sociais, através da internet ou dos mecanismos oficiais de campanha eleitoral, é que faça isso baseado na verdade. Não pode se valer de mentira, né? Nas redes sociais, o mínimo deslize de um candidato, seja num discurso, seja num pronunciamento qualquer, os participantes das redes caem matando. A rede social é uma faca de dois gumes, vamos dizer assim. A mesma forma em que ele promove, que dá acesso a ele chegar onde ele nem imagina, também derruba-o. Basta ele pronunciar uma palavra errada. Basta ele chamar mosquito de mosquita. É isso, pronto, acaba com a pessoa. Isso aí é uma questão é um problema. É uma questão. Ela tem esses dois lados, né? O que se espera da internet em âmbito de eleições é que ela seja o meio mais democrático de estabelecer uma participação isonômica entre todos os candidatos. Ou seja, a ideia é que não haja uma diferença entre quem tem dinheiro para gastar em eleição e quem não tem, porque a internet visa justamente isso. Por isso que a legislação proíbe a utilização de internet através de mecanismos de pagamento. Ou seja, você pagar exércitos de pessoas para ficarem oficialmente na sua campanha ou exaltando você ou denegrindo seus adversários. Quer dizer, o que se procura evitar é isso. Mas de uma forma velada, isso vai acontecer. Porque eu, como candidato, eu posso contratar 50, milhares de pessoas que trabalham nas redes sociais para trabalhar a meu favor. E quando trabalha a meu favor, trabalha contra outro candidato. Com certeza. Isso aí é muito difícil de fiscalizar. Muito Esse é um grande desafio. É questão de educação de cada um, da formação de cada cidadão. Isso. E você que vai ouvir ou vai recebê-la,
esse tipo de campanha tem que saber separar o joio do trigo. O que é isso aqui? Né? Analisar. Porque a internet manda muita porcaria para a gente também. As redes sociais, então, solta muita coisa que, se você acreditar, você é capaz de virar um terrorista por causa disso. Então, nessa linha, Rodrigo, que o Steca está colocando, nós estamos trabalhando com pré-candidatos. Os candidatos serão homologados nas suas respectivas convenções. A fiscalização, como é que você acredita que a Justiça Eleitoral possa atuar nesse período pré-candidatura e no período como candidato de fato? Ela pode, inclusive, impugnar algumas candidaturas? Pode. Na verdade, o que vai depender, né? A impugnação de candidatura não necessariamente, mas pode haver uma reação institucional da Justiça Eleitoral através de ações eleitorais para punir essa campanha antecipada. O que significa isso? Ou seja, tanto o Ministério Público quanto partidos políticos, quanto até pré-candidatos podem estar denunciando isso nos órgãos de controle, ou Justiça Eleitoral ou Ministério Público. E o Ministério Público, nessa fase de pré-campanha, tem legitimidade para propor as representações por propaganda antecipada, irregular. Né? Então, o que eu acho que vai acontecer e sempre ocorre é que os próprios pré-candidatos serão os fiscais disso aí. Ou seja, um candidato fiscaliza o outro. Um candidato fiscaliza o outro. Esse é o melhor mecanismo que tem, porque a Justiça Eleitoral não tem como estar o tempo todo vigiando, né, as redes sociais. Mas era importante a gente colocar a respeito dessa questão da pré-campanha que está sendo colocada aí. Porque está dando a entender que pode fazer campanha de qualquer maneira, só porque houve uma alteração da legislação eleitoral. E não é isso. Né? Quer dizer, hoje, o entendimento que vai prevalecer, que me parece, é que aquilo que é proibido na campanha em si também é proibido na pré-campanha. A gente pode até colocar isso de uma maneira mais aprofundada. Vamos para um rápido intervalo. Nossa conversa continua no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, conversando com o advogado Dr. Rodrigo Esteves sobre o período de campanha eleitoral e a utilização das redes sociais também nesse período. Agora, uma coisa que o senhor mencionou no último bloco, questão de enviar mensagens, né, para os eleitores, né? Como que isso funciona, como que isso é permitido, de que maneira isso pode ou não pode acontecer? Então, a legislação eleitoral ela permite que os partidos políticos que tenham um cadastro de pessoas, de possíveis eleitores, que tenham obtido um cadastro de pessoas gratuitamente, de possíveis eleitores, que esses partidos possam ceder para os seus candidatos e os seus candidatos, através das suas campanhas, enviarem mensagens que podem ser e-mails, quaisquer tipos de mensagens para os seus eleitores, colocando a candidatura. Mas é importante também deixar registrado que há uma exigência de que o eleitor tenha a prerrogativa de sair desse cadastro. Ou seja, há que existir um mecanismo em que o cidadão fala: eu não quero mais participar disso, não quero receber isso, em função de uma exigência clara da lei eleitoral. Né? Esse é um aspecto que isso está bem regulado, está bem tratado para o período de campanha eleitoral. Agora, eu queria só deixar claro, porque não sei se eu expliquei isso corretamente. Ou seja, nessa fase de pré-campanha, o que foi o objetivo do legislador, pelo que a gente pode estar inferindo aí? O objetivo do legislador, como encurtaram muito o período de campanha, é permitir uma antecipação de um provável candidato. Só isso. Né? Para que ele se exponha, para que haja possibilidade de uma pessoa que não é muito conhecida se colocar de alguma maneira. Mas o objetivo maior na alteração é que isso se faça através dos partidos políticos, ou seja, que isso se faça através de reuniões, através de encontros, através de prévias partidárias, atos partidários que são levados a efeito e que podem ser transmitidos através da internet, podem ser dados a conhecer através da internet. E claro que o candidato, se ele tem uma página, se ele tem uma conta no Facebook, ele pode se apresentar, ele não pode pedir voto, mas ele pode se apresentar como pré-candidato. Mas ele não pode, por exemplo, ter um sistema patrocinado, pago, de divulgação da sua candidatura nesse período agora, como não pode depois. Então, em 2014, na eleição presidencial, o Tribunal Superior Eleitoral teve a oportunidade de julgar isso, um caso típico, em que ele reconheceu a utilização de mecanismos pagos, patrocinados no Facebook, para divulgar a candidatura de determinado candidato a presidente. E isso foi glosado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que falou que não pode, aplicou multa, enfim, isso que precisa ser observado por esses candidatos. Não é um vale tudo,
né, agora eleitoral. Então, quando você impulsiona uma figura pública, né, uma página pública, você ainda na condição de pré-candidato, você estaria incorrendo em algum tipo de erro? Na verdade, assim, eu não entendi bem a sua pergunta. Porque o impulsionamento no Facebook, pública, ele é pago. Aí a pessoa lá, enquanto pré-candidato, ela tem, né, uma página pública. Ela tem que pagar para impulsionar. Isso é que é proibido. É justamente isso, quer dizer, está bem claro agora. Ou seja, a lei eleitoral ela veda expressamente, né? E foi isso que entendeu o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, não cabe fazer patrocínio algum, pagamento algum para divulgação de candidatura por meio da internet. Se houver esse pagamento e a prova dele, haverá infringência à lei e aplicação da multa. Ela pode ter a figura pública, mas necessariamente ela não pode impulsionar as curtidas ou acesso a isso. Justamente, ou seja, você pode ter a participação nas redes sociais através dos mecanismos que elas disponibilizam para a gente. Você pode estar no Facebook e outras formas, mas você não pode se valer de nada patrocinado para ampliar isso, para difundir isso, enfim, para divulgar isso. Doutor Rodrigo, é bom que o senhor dê uma explicação para o nosso público o que é ser o pré-candidato e o que é ser o candidato. Em que momento é que ele deixa de ser pré para ser candidato? Ok. O pré-candidato é aquele que não foi escolhido ainda pelo seu partido oficialmente como candidato. Mas ele se lança. Ele se lança como pré-candidato. Todo aquele que tem filiação partidária, todo aquele que está há mais de 6 meses vinculado a um partido político, ou num prazo maior, se o estatuto do partido dispuser assim, esse cidadão, em tese, ele é um pré-candidato. Mas quem vai definir se ele é candidato ou não é o seu partido político. Convenção do partido. Na convenção. E o prazo para a convenção iniciou no dia 20, ontem. Não é? Então eles têm até o dia 5 de agosto, se não me engano, para poder estar fazendo todas as convenções e definir quais são os candidatos, se haverá coligação entre partidos, se a coligação vai ser para prefeito, se a coligação também vai ser para vereador, quem coliga com quem, para definir tempo de televisão, tempo de rádio e as demais... Agora, a Justiça Eleitoral só pode atuar no momento que ele for candidato, ou ainda enquanto pré-candidato? Pré-candidato também. A Justiça Eleitoral tem obrigação de estar punindo as propagandas que a gente chama de extemporânea, fora do prazo, antecipadas. Então ela atua, sim, no controle e na coibição da propaganda irregular. Há notícias, eu não tenho dados concretos, de que hoje, já em Juiz de Fora, existem representações propostas pelo Ministério Público em Juiz de Fora, o Ministério Público Eleitoral em Juiz de Fora, contra vários candidatos, aí, justamente pelo uso dos meios das redes sociais de divulgação, que o Ministério Público está entendendo que é propaganda irregular. Mas nesse caso, qual que seria a punição para isso? Isso é multa. Multa. Não seria a eliminação? E a eliminação, com certeza. Os juízes costumam dar uma medida de natureza cautelar, determinando a retirada da propaganda das redes sociais, de onde quer que elas estejam hospedadas, né? Uma ordem judicial para tirar, acabar com aquilo, e ao fim, depois do exercício do direito de defesa pelo cidadão, o candidato, ele haverá o pagamento de uma multa, sim. Doutor Rodrigo, no momento que a gente está vivendo, de mudança da legislação eleitoral, e falando aqui de redes sociais, esse seria a principal mudança em relação à campanha anterior, ou o senhor destaca mais alguma mudança que pode ser significativa nesse processo? Já tive a oportunidade de estar aqui na mesa de debates anteriormente, em que nós discutimos aqui amplamente uma questão de extrema relevância, que é a proibição de doação de pessoas jurídicas nessas campanhas. Ou seja, essa vai ser a primeira campanha eleitoral que nós vamos estar vivenciando uma proibição concreta de pessoas jurídicas doarem dinheiro para partidos e para candidatos. Essa é uma mudança significativa. Oficialmente. Doação oficial. Doação oficial, que é o que se presume. Com tudo. Isso. Que é o que se presume. Aquela do Caixa 2, aquilo não tem como fiscalizar. Na verdade, nós não temos como impedir que haja o descumprimento de leis, né? Nós temos como reagir. O papel do direito é esse, o papel dos órgãos do aparelho do Estado é esse, é reagir com firmeza, reagir prontamente quando descoberta a prática de um ato ilícito. O que se espera é que haja muita denúncia. Se houver Caixa 2, se houver circulação de dinheiro em mala, se houver essa história de pagar para o cidadão votar na gente, que haja denúncia e que os órgãos de controle possam punir exemplarmente as pessoas que aí, eventualmente em caso de detecção dessa irregularidade, a quem comunicar? Ao Ministério Público,
a Polícia Federal, a Polícia Militar, é o primeiro órgão que você tiver acesso. Existem portais de denúncia, a Ordem dos Advogados do Brasil criou um mecanismo de denúncia, uma ouvidoria, em que o cidadão é preservado, a denúncia que ele vai fazer, ele fica totalmente preservado, ninguém vai ficar sabendo quem é que fez a denúncia, e é possível fazer isso no site do Ministério Público Eleitoral, é possível bater lá no fórum, na porta do Ministério Público, perguntar onde é, o cidadão falou, eu quero falar com um promotor eleitoral, quero denunciar uma prática que eu vivenciei, ou que eu vi, ou que eu estou sabendo. Não é? Então, a gente está vivendo um momento de mudanças radicais, até nos hábitos, né? A família brasileira está se passando por esse processo de desfacelar todo um comportamento, né? Você às vezes senta 4, 5 pessoas para almoçar, a criança está no seu celular lá e você acaba não conseguindo se comunicar com a pessoa do seu lado. E essa semana tivemos aí a questão da suspensão do serviço do WhatsApp, que também é ligado a esse processo de rede social. A justificativa é sempre que há informações ligadas a tráfico de drogas que não são disponibilizadas. Essa fiscalização por parte do Ministério Público, a partir das denúncias que são originadas, e sabendo que a justiça vive de provas, né? Como é que ela pode ser feita? Não basta apenas a pessoa chegar e falar assim, ó, fulano tal está usando do poder econômico para se fazer mais presente na rede social. Ela tem alguma forma, né, de, ao denunciar, juntar algum documento, ela precisa tirar foto, ela precisa fazer algum registro para levar para esse Ministério Público na sua denúncia? Não tem nada pré-estabelecido sobre isso. Né? Não tem como saber, a gente só vai saber isso quando se deparar com a situação concreta, que tipo de abuso que está ocorrendo. Né? Vamos imaginar, fiquei sabendo que determinado candidato está pagando R$30 mil por semana para um grupo de pessoas que está trabalhando para ele nas redes sociais e divulgando e difamando o outro candidato, ou coisa que o vale. Se alguém denunciar isso, tem que ir nos órgãos de controle, e os órgãos de polícia, de inteligência da polícia, tem que se preparar para poder estar fazendo flagrante disso, para poder se cercar. Né? Com relação às redes sociais em si, quer dizer, o judiciário ele faz no limite das suas possibilidades. Se você entra com uma representação falando, estão difamando a candidatura de determinado cidadão na internet, através do Facebook, ou enfim, de outro meio qualquer, isso é irregular. O juiz dá uma ordem, essa ordem precisa ser cumprida. Né? Essa ordem precisa ser cumprida. Quando o judiciário dá uma ordem, ela precisa ser cumprida. É o que aconteceu no exemplo que você citou dessa questão do WhatsApp. É uma juíza criminal que entendeu que houve uma recalcitrância de quem é responsável pelo WhatsApp de estar cumprindo a ordem dela, de informar o que ela precisava que fosse informado. Só que nós chegamos num limite, aí você vai me permitir falar, quer dizer, nós chegamos num limite muito, muito difícil, porque ninguém quer que ordem judicial seja descumprida, ninguém quer que ninguém venha, seja de onde for do mundo, que venha descumprir uma ordem de um juiz brasileiro, tem que respeitar a autoridade de um juiz brasileiro. Mas, por outro lado, a medida que foi escolhida de reação da juíza, ela me parece, respeitosamente, muito desproporcional mesmo, porque você, para atingir um objetivo que ela precisava atingir, ela acabou atingindo todo mundo, ou seja, proibiu todo mundo de ter acesso a algo que hoje faz parte do dia a dia. Você mencionou, as pessoas hoje trabalham através do WhatsApp, elas precisam disso para trabalhar, para ter a sua interação, não é? De modo que o judiciário precisa de encontrar outros mecanismos, e eu acho que o mecanismo melhor que o judiciário brasileiro deve adotar nessas circunstâncias é aplicar a multa pesada e fazer a execução dessa multa. São 3 juízes que, de fato, né, fizeram essa... Até o pessoal brinca, né, que caiu pela 3ª vez, é vascaíno e tudo, enfim. Uhum. Mas são 3 juízes que, na sua folha corrida, né, eles têm aí hábitos de tomar sentenças polêmicas, vamos dizer assim, em relação a essas decisões. Agora, doutor, sobretudo no momento que a gente espera, né, separar o joio do trigo, para aquele telespectador que está nos assistindo, que vai receber a mensagem do seu candidato, que vai receber posts, né, cada vez maiores no seu Facebook, na sua rede social, existe algum tipo de filtragem, igual o senhor comentou aí? Eu posso, no caso de uma lista, pedir para que eu seja retirado dessa lista. Mas como eu faço isso? Né? Para mim não receber uma mensagem, ou até via Facebook, né, que tem lá o fator de exclusão lá também, você pode excluir. Mas, enfim, como é que o eleitor, que é nosso telespectador aqui agora, ele pode censurar aquele candidato que ele não quer ter acesso a ele?
Existe essa possibilidade? Então, essa possibilidade tem que ser criada por quem envia a mensagem para ele. Se eu estou aqui, eu recebo via WhatsApp, se eu recebo por SMS, se eu recebo por e-mail, ao receber, quem me envia já tem que me dar o caminho de saída. Se eu recebo e não tenho um caminho de exclusão, de descadastramento, eu vou procurar as autoridades pedir para tomar responsabilidade contra esses pré-candidatos. Ou seja, é da responsabilidade de quem é candidato ou pré-candidato dar ao eleitor o direito de sair daquela lista de recebimento dessas mensagens. Com relação à filtragem em si, é muito difícil, vai depender muito assim da gente que vai estar recebendo. O que me parece que se caminha para isso no Brasil em função dessa reforma eleitoral, que é importante registrar, é que, diante do fato de que não haverá, espera-se, milhões e milhões de reais para financiar marqueteiros caríssimos e campanhas miraculosas, campanhas midiáticas, né? E a ideia de que o que precisamos é uma interação direta entre o candidato e o eleitor, ou seja, a ideia é baratear e o cidadão se apresentar para o eleitor de peito aberto e falar o que ele pretende fazer, é isso que eu acho que a gente tem que filtrar, né? Se eu ficar recebendo muita coisa, muito desenho animado, muita firula e pouca proposta, é para a gente já levantar a nossa atenção e pensar melhor sobre esse pretenso candidato. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui na nossa mesa de debates. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já.